E aí, pessoal? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje vamos falar sobre O Grito, 2004, o remake americano do clássico japonês. Esse filme não é uma continuação, mas sim um remake que pega elementos dos dois primeiros filmes japoneses, com algumas liberdades criativas. E uma coisa curiosa, a ação não se passa nos Estados Unidos, não. Os americanos vão até o Japão. Parece que nem o mais poderoso dos males consegue se estabelecer no continente americano, hein? A trama começa com o misterioso desaparecimento de uma assistente social. Uma mulher acorda e vê o marido no terraço. Sem dizer nada, ele pula. A assistente social, Yoko, cuida de uma senhora, Emma, com um estranho problema de saúde, dorme muito e tem comportamentos estranhos. Tudo acontece numa grande casa onde uma família americana recém se mudou. Yoko trabalha tranquilamente até ouvir ruídos estranhos. Ela sobe, investiga um sótão ou um armário, não fica muito claro, e é arrastada por um espírito. Em seguida, conhecemos a protagonista, Karin. Ela e seu namorado, Doug, estão no Japão para estudar, ainda bem que existem estudantes que trabalham, né? Porque Karin trabalha no serviço social. Com o sumiço de Yoko, Karin é designada para substituí-la, e assim, como no filme original, ela acaba na casa amaldiçoada. Lá, ela encontra a casa em desordem e Emma. Limpa a casa, encontra um armário de parede lacrado com fita adesiva, e um gatinho miando atrás dele. Impossível não salvar o bichano, né? Dentro, ela encontra um diário e um garoto com um gato. E logo depois, Karin vê o fantasma torturando Emma. A narrativa então volta ao passado, mostrando a família Williams se mudando para casa. Emma estava bem, mas começou a dormir muito depois da mudança. Jane não gosta da vida no Japão, mas o marido a convence a esperar. De repente, as coisas ficam estranhas. À noite, Matthew, o William Appoter de Lost, volta para casa e encontra tudo em desordem, a May dormindo e a esposa possuída por espíritos. E ele também vê o fantasma. A irmã de Matt começa a ser perseguida no escritório. Depois, o chefe de Karin chega na casa e encontra a garota em choque. Chama a polícia, que descobre os corpos de Jane e Matthew no sótão, além de uma mandíbula estranha. Um detetive visita Karin no hospital e diz que Matt matou Jane e depois se suicidou. Só que essa era a primeira família a morar na casa 3 anos após uma descoberta horrível no sótão. Karin decide investigar por conta própria. Descobre a história da família Saeki e, em seguida, a história do professor que pulou da sacada no início. Ela vai até a esposa de Peter, que a recebe e mostra fotos onde Karin nota uma garota estranha. A história volta ao passado, o professor Peter Kirk ainda está vivo e perseguido por Kayako Saeki. Ele vai até um endereço, mas só encontra um menino. No original, Kayako conhecia o professor e, aparentemente, estava grávida dele. Mas a gravidez era do marido, um ciumento. Aí vem a questão, por que o mal e um grito no Japão? A morte violenta deixa uma marca no espaço, as emoções persistem. A energia do morto permanece nos lugares que frequentava. Mas por que isso e um grito no Japão? Eu acho que os japoneses são mais emocionais que europeus ou americanos, e também mais raivosos. A raiva pode se transformar em fúria, e essa emoção pode criar uma anomalia que afeta os vivos. O final é trágico. Enquanto Karin está com o detetive, Doug vai procurá-la na casa amaldiçoada, e ela o segue. A casa mostra a Karin o professor no seu último dia. Ele encontra fotos e o diário de Kayako. Ela não apenas amava Peter, como era obcecada por ele. E ele mal a conhecia. Para o marido dela, isso foi o suficiente. Doug morre, mas Karin sobrevive por pouco e tenta queimar a casa. Os bombeiros japoneses são muito eficientes, então a casa fica lá, e a maldição continua. Cada morte alimenta a energia, então, continuação garantida. Em resumo, o remake americano e mais fácil de entender, apesar da sequência não linear. Os personagens são mais fáceis de distinguir, pelo menos pelas caras. E não é tão assustador quanto o original. Os americanos conseguiram combinar harmoniosamente os dois filmes originais. E vocês, o que acharam? Comentem.